Plano de demissão voluntária do governo chega para ser votado em plenário. A Assembleia encaminha ao Executivo carta em defesa da pesca. Deputados apresentaram 4 propostas para deixar as escolas mais seguras. O Assembleia Notícias começa agora. Chegou à Casa de Leis o aguardado plano de demissão voluntária do Estado. Para explicar a proposta, estiveram reunidos com os deputados, os secretários de governo e administração. A entrega do projeto pelo governo do Estado aconteceu em encontro com os parlamentares, que já indicaram pontos a serem discutidos ao longo da tramitação da proposição na Assembleia. Qualquer servidor das carreiras do Executivo poderá aderir ao programa de demissão voluntária. A Secretaria de Administração, pela proposta do Estado, terá 45 dias para analisar o pedido dos servidores. Se o projeto for aprovado e sancionado, o prazo de adesão será regulamentado pelo governo. Vai ter um prazo, isso vai ser regulamentado pela SAD, abre-se um prazo, tem um prazo já previsto em lei, que vai ser discutido agora pela Assembleia, para que o governo analise e dê o deferimento ou indeferimento, dependendo do regramento que vai ser estipulado para cada uma das categorias pela Secretaria de Administração. O governo propôs alguns critérios que serão analisados pelos deputados, como a preferência aos servidores efetivos com menor tempo de carreira e aos que já estão em licença para tratar de assuntos particulares. Não será possível aderir ao PDV o servidor que estiver em estágio probatório, que já tenha cumprido os requisitos para aposentadoria ou que já tenham se aposentado de cargo público, mas prestaram outro concurso e reingressaram ao Estado, além de quem está de licença médica ou para estudo, entre outras regras. Uma bonificação de 30% sobre o salário mensal, referente ao período em que a pessoa serviu ao Estado, foi oferecida, a ser paga de forma parcelada, além do custeio por 12 meses do plano de saúde. São 47 categorias, né? São 53 mil servidores, mas se um servidor, porventura, ganha X, ele vai receber X mais 30%, e dependendo do número de anos que ele dedicou a sua vida ao serviço público, ele vai receber em parcelas aquele montante ao longo desse tempo, em meses. A proposição do PDV vem de encontro a uma outra medida tomada pelo governo do Estado, que é a alteração da carga horária de 6 para 8 horas diárias em carreiras específicas. Dessa forma, o Executivo acredita que oferece uma alternativa aos servidores que ficarem insatisfeitos. O objetivo não é economia. O objetivo nosso é regularizar uma situação que, ao longo do tempo, ela foi criando uma cultura ao serviço público estadual e que nós entendemos que nós temos que reposicionar isso. Nós temos que ter as nossas instituições públicas de serviço, de atendimento, disponível à sociedade, ao público, às 8 horas do dia. Esse é um dos objetivos. Óbvio que nós estamos caminhando em paralelo com todo um processo de modernização do Estado. A digitalização, acesso pela internet, serviços online, tudo faz parte de um reposicionamento que o Estado tem que fazer. Tem que avançar para melhor prestar um serviço para a população. O deputado Pedro Kemp, do PT, por sua vez, se posicionou contra a aprovação de um projeto nesse sentido. Para ele, é injusto que o governo do Estado ofereça essa alternativa aos servidores insatisfeitos com o aumento da carga horária. Do ponto de vista do governo, eu também tenho algumas restrições. Por quê? Porque o Estado está com algumas categorias defasadas. Nós temos hoje Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a própria Secretaria de Educação, servidores administrativos para as escolas, faltando muitos servidores. Também agentes penitenciários, há uma defasagem enorme, né? Então, permitir que servidores dessas categorias peçam PDV vai prejudicar ainda mais esses setores, né? Vai defasar ainda mais o contingente de servidores. Uma nova frente parlamentar deu início aos trabalhos em defesa da mulher de Mato Grosso do Sul. Em parceria com o governo do estado, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher realizou o primeiro encontro para discutir alternativas que combatam crimes de feminicídio em Mato Grosso do Sul.
Nessa primeira reunião, ficou acordado que os deputados irão ajudar a fortalecer o trabalho do Executivo nos municípios. Nós precisamos ter o apoio do Legislativo junto com o Executivo, em âmbito estadual e também no âmbito municipal, e isso também os deputados podem fazer nas suas bases, interiorizando e nos ajudando a ampliar e fortalecer as políticas públicas para as mulheres e, principalmente, as políticas públicas de enfrentamento à violência. Porque de todos os direitos que as mulheres têm, o de viver sem violência, para nós, é o sagrado, é o constitucional, é o que urge ser protegido. Para o coordenador da frente, a fiscalização das propostas já existentes deve ser melhorada e passa a ser primordial as ações de prevenção no ambiente escolar. Enquanto frente parlamentar, vamos deixar essas discussões, esses debates sempre em relevo. Não podemos fazer isso apenas no mês de março, que é o mês dedicado à mulher, e sim permanecermos com a frente atuante, no sentido de fazer com que tenhamos ações de parte de nós, deputados estaduais, da parte do Executivo, do Governo do Estado, do Poder Judiciário, dos organismos de segurança, nós possamos, em conjunto, tomar medidas que visem diminuir esse tipo de violência que nos envergonha. Segundo dados do estado, Mato Grosso do Sul está batendo o recorde em casos de feminicídio. Só este ano, 9 mulheres morreram vítimas de violência doméstica. A Assembleia também conta com uma comissão permanente em defesa da mulher. Segundo o presidente, para diminuir os índices de feminicídio, é necessária maior estruturação e o apoio das polícias. Nós temos que fazer com que essa vida deixe de ser perdida por conta de uma falta de um acompanhamento psicológico, social, atuação da PM, da Civil e do próprio Tribunal de Justiça, fazendo com que esse homem não venha a cometer o crime. É assim que nós temos que atuar. E a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária se reuniu pela primeira vez nessa legislatura para que os poderes apresentassem um relatório financeiro dos últimos 4 meses do ano de 2018. Na tarde desta terça-feira, representantes dos poderes executivo, judiciário e do próprio legislativo, além de órgãos como Ministério Público e Tribunal de Contas, apresentaram os relatórios de gestão fiscal referentes ao último quadrimestre de 2018. O presidente da comissão, deputado Gerson Claro, aposta na tecnologia para cortar os gastos públicos. Chamou muita atenção a questão dos limites prudenciais, da despesa com o pessoal, e uma valorização efetivamente da lei de responsabilidade fiscal, que faz todas essas exigências, e a apresentação de alguns poderes na questão da modernização e da eficiência da prestação de serviço público. A gente viu que quando a gente diminui o custo da máquina, quando a gente virtualiza o processo, é possível prestar um serviço com eficiência, com a diminuição do custo pessoal. A reunião, que é prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, começou com a apresentação dos dados do Executivo Estadual. Segundo os números da Secretaria de Fazenda, a receita corrente líquida do Estado aumentou de 9,7 bilhões de reais em 2017 para 10,7 em 2018, o que representa um aumento de pouco mais de 10%. Já a despesa com pessoal caiu de 59,76% para 57,98% em relação ao mesmo período. Destaque-se que a questão de limite necessariamente acionou medidas que vêm sendo adotadas, como a questão de melhoria na questão de tecnologia. Lógico que isso deve ter as suas limitações para que não venham ocasionar também perda de mão de obra em termos de mercado. Ao final do encontro, o secretário de Finanças e Orçamento da Assembleia, Jericó de Matos, avaliou os dados do Legislativo em 2018. Nós temos um limite total da despesa com pessoal de 1,68% e nós utilizamos 1,51%. E o limite prudencial de 1,59%. Então nós estamos totalmente dentro dos limites dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma proposta de lei que começou a tramitar na Assembleia quer dar prioridade de matrícula na rede pública estadual aos alunos filhos de mãe que foram vítimas da violência doméstica. A medida de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, também inclui os casos em que as crianças são as vítimas desse tipo de violência. Segundo o parlamentar, essa é uma forma que o Estado tem de acolher e integrar essas famílias em momentos difíceis.
eu apresentei um projeto visando dar prioridade aos alunos, às crianças, no momento da matrícula nas escolas, aquelas que são vítimas de violência ou têm mães que são ou foram vítimas da violência. O que ocorre é o seguinte: a violência que é perpetrada contra uma mulher, na maioria das vezes, não atinge só ela, atinge os filhos também. Então, o poder público dando esta prioridade, nós não vamos ter essa interrupção do estudo da criança. Na mesma sessão, Neno Hazuki, do PTB, propôs que as escolas tenham um plano de evacuação e que a comunidade escolar faça simulações de emergência. Todo o cuidado que a gente puder tomar para prevenir e reduzir o número de vítimas numa tragédia é necessário. E isso é um treinamento que vai ser obrigatório nas escolas, vai ser realizado para uma emergência, estar todos preparados, professores e alunos, para poder fazer a evacuação, evitando uma tragédia maior. Outra proposta do deputado Neno Hazuki é a da criação do programa Farmácia Popular Veterinária. A ideia é que o governo regulamente e os municípios subsidiem a compra desse tipo de medicamento com descontos. Todos temos animais em casa. O Brasil hoje é constatado que é o segundo país com mais animais domésticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Muitas vezes as famílias mais carentes não têm a condição de dar o cuidado necessário para os animais. E cerca de mais de 600 doenças podem ser transmitidas para o ser humano por animais. E isso é uma maneira também de melhorar a saúde das pessoas, além, é claro, de dar o cuidado para o nosso animal, que é o nosso companheiro, que todos sabem o quanto é bom ter um bichinho ali do seu lado, seu companheiro. Veja a seguir. Deputados apresentam propostas para deixar o ambiente escolar mais seguro. Em 2019, o trabalho na Assembleia começou com a escolha de uma nova direção. Esta é uma Casa de Leis renovada, unida pelo dever e movida pela inovação. Na abertura do ano legislativo, os deputados reafirmaram a disposição ética de lutar pelos interesses de uma sociedade em constante transformação. É mais prosperidade e justiça social. Os parlamentares também firmaram compromisso de austeridade, redução das desigualdades, combate à violência e mais oportunidades de crescimento para todos. Novas responsabilidades, novos compromissos, novas atitudes, novos rumos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você sabia que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está no WhatsApp? Não, como que funciona? Para receber conteúdos exclusivos como vídeos, notícias e até fotos sobre o Parlamento Estadual, é muito fácil. Basta salvar em seu celular o nosso número de WhatsApp 3389-6393. Depois, envie uma mensagem para este contato para que possamos cadastrá-lo. É preciso informar o nome e a profissão. É tudo muito rápido. É a Assembleia Legislativa mais perto da população. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eles amam, aprendem, se divertem e trabalham. As pessoas com síndrome de Down podem e devem ter uma vida social. A Assembleia Legislativa estimula a inclusão plena dessas pessoas na sociedade. Há 7 anos, a Casa de Leis mantém um termo de cooperação com a Sociedade Educacional Juliano Varela para a contratação de jovens com Down. Eles só precisam de respeito.
Olhe para eles e não para a síndrome e vai descobrir um ser humano que vai te surpreender. Eu só ficava em casa sem fazer nada. Aqui não, aqui eu gosto. Gosto de trabalhar muito. Eu estou muito feliz que estou avaliando. Eu sei tirar cópia, eu canto e coral também. Por conta dos atos de violência dos últimos dias, foram apresentadas 4 projetos de lei para garantir mais segurança nas escolas públicas. Felipe Orro, do PSDB, propôs projeto de lei que torna obrigatória a vigilância policial em todas as escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio da rede estadual de ensino. Esses locais de grande aglomeração são prioridades para a polícia e nós queremos isso. Em virtude de pedidos de professores, diretores, comunidade escolar e da população em geral, nós apresentamos esse projeto de lei que obriga a ter policiamento nas escolas durante o período de aula da rede pública no estado de Mato Grosso do Sul. Zé Teixeira, do Democratas, pede, por sua vez, a instalação de detector de metais na entrada de todas as escolas e universidades estaduais com mais de 250 estudantes. Eu já apresentei esse projeto anteriormente e abrangendo todas as escolas. Como a gente não tem competência de legislar na iniciativa privada, então agora eu reapresentei ele para que ele seja implementado só nas escolas públicas, que eu tenho poder para poder legislar, basta o governador sancionar. Vídeo monitoramento obrigatório nas escolas. Essa é a proposta do deputado João Henrique, do PR. Nós queremos abrir as escolas, levar segurança efetiva nos lugares, nas entradas, nos corredores internos, de maneira a conter, coibir, eliminar esse tipo de sensação de vulnerabilidade quando um pai leva o seu filho para a escola. O parlamentar também quer autorizar a Associação de Pais e Mestres das escolas a decidirem pela permissão do armazenamento de armas não letais nos colégios. Para que seja realizado um treinamento especializado, ouvido a Associação de Pais e Mestres, os que desejarem, e criar um kit de segurança de armas não letais, então gás lacrimogênio, taser de choque elétrico, para conter num caso extremo. É uma medida que tem um impacto não tão relevante diante do benefício que pode vir a possibilitar. O governo federal transferiu da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de identificar e demarcar terras indígenas e quilombolas. A decisão foi comentada na tribuna pelo deputado Zé Teixeira. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, comentou que as alterações vão trazer segurança jurídica para os produtores rurais do país, além de colaborar com a resolução dos conflitos agrários. No passado, as demarcações de terra elas eram feitas pela FUNAI. O que o presidente atual, Jair Bolsonaro, determinou? Tirou da FUNAI essa delegação e está passando para o Ministério da Agricultura. Porque o que é legítimo dono tem que ser respeitado o direito à propriedade. Então, o que hoje a discussão de algumas pessoas de ideologia esquerdista, que se tirar da FUNAI e der para o Ministério da Agricultura, vai pôr a raposa para cuidar do galinheiro. Quer dizer, lá na FUNAI é a mesma coisa, porque lá tem a ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, é quem dá os pareceres que a terra é indígena. Então, toda portaria que manda estudar a Associação de Antropológicos ligada à FUNAI, ligada ao CIMI, dá o parecer que a terra é indígena, aí cria um imbróglio jurídico. Então, eu entendo que o setor do agronegócio está sentindo no governo Bolsonaro segurança, que é o que ele prometeu nas suas campanhas. Já o governo do estado criou novas regras para a pesca. A principal delas é a proibição do transporte de peixe por pescadores amadores e desportivos. E para discutir o impacto da cota zero para a cadeia produtiva, a Assembleia promoveu uma audiência pública.
O plenário da Casa de Leis não foi suficiente para receber as pessoas interessadas em discutir o decreto do governo do estado 15.166, publicado em fevereiro deste ano, que ficou conhecido como Cota Zero. Criado com o intuito de preservar os peixes dos nossos rios, dentre outras medidas, proíbe captura de qualquer exemplar para pescadores amadores e limita medidas e peso do pescado para os profissionais. A medida desagradou quem faz parte da cadeia produtiva da pesca, o que motivou o deputado Cabalmi a propor a audiência pública. Eu acho que o que está sendo discutido aqui principalmente é você direcionar o decreto apenas para um setor e o outro, em detrimento disso, pode ser privilegiado. Eu acho que a gente tem que, de fato, selecionar, se é o caso, algumas espécies, né? Eu acho que discutir melhor essa questão dos tamanhos, né? E atender, de certa forma, a todos. Eu acho que o decreto não pode ser redundante. O decreto tem que atender a toda a cadeia pesqueira. Acho que nós temos que discutir aqui, se é para discutir a questão da falta das espécies, do povoamento dos nossos rios, discutir aqui assoreamento, agrotóxico, desmatamento, né, a pesca clandestina, o anzol de galho, a fisga, o João Bobo, a rede, a tarrafa, né, a pesca nas cabeceiras, nas cachoeiras, a falta de fiscalização de estrutura. Esse é o debate que nós queremos fazer sobre a questão da cadeia produtiva do peixe. Aparecido Carlos dos Santos é pescador profissional há 36 anos. Representante dos pescadores da região de Aquidauana, ele lembra que esta não é a primeira vez que medidas restritivas impactam negativamente o segmento. Que essa cota zero, na questão, ele fala assim, para o pescador amador, vai impactar todo mundo. Vai impactar o isqueiro, que não vai ter para quem vender a isca dele, a casa de isca, a peixaria, porque o pescador também não vai ter consumo, o peixeiro não vai ter consumo de peixe, não vai ter turista para levar esse peixe embora, né? O restaurante não vai comprar, porque não vai ter turista. A gente já está vendo hoje acontecer isso, né? Nós estamos aqui hoje por conta disso. O impacto vai ser muito grande. Para o diretor-presidente do ECO, a entidade que trabalha pela preservação do meio ambiente, é necessário analisar outros pontos. A gente entende que o Cota Zero é importante, porém ele precisa ser discutido num outro patamar. Nós entendemos que 95% do mercado de pesca hoje no Mato Grosso do Sul, tanto as bacias do Paraná quanto a bacia do Paraguai, não é uma realidade de Cota Zero, né? São pequenos empresários, são números e famílias, sem contar de milhares são 8.100 pescadores, né, 6.000 que trabalham diretamente no rio, sobrevivem, né, que podem ser afetados por uma medida, na verdade, que foi da noite para o dia. O importante é a gente ter calma, discutir os indicadores, como que isso impacta essas famílias, né, para e sim, ao longo dos anos a gente consiga fazer uma medida um pouco mais democrática e participativa. Em defesa do decreto, o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar explica que o documento já sofreu algumas alterações, com o intuito de diminuir o impacto negativo. Nós acabamos reconstruindo a nossa proposta, tentando chegar no meio termo. Uma das primeiras coisas que nós decidimos foi atender o pedido de mais tempo, então instituímos a Cota Zero para 2020. Né? Outra proposta que veio deste grupo era de manter a cota atual. Nós fizemos uma proposição intermediária que era a cota de 5 quilos, mais um exemplar e 5 piranhas. Então, a própria motivação de hoje, inclusive, é uma das principais, né, que é a questão do tamanho máximo, foi uma proposta, inclusive, que veio dos pescadores. Né? Então, o governo está tranquilo em relação a isso, porque nós fizemos todo o diálogo necessário para que a gente pudesse ter uma normativa que pudesse atender aos dois grandes objetivos que nós queríamos. O diretor-presidente da Fundação de Turismo está entre os entusiastas do decreto. Com mais de 8 milhões de pescadores amadores no Brasil, ele acredita que é necessário mudar a perspectiva e analisar o que pode se ganhar com a mudança. Vejo isso muito mais como uma nova oportunidade que o Estado tem de se reposicionar o turismo de pesca, já que a gente vem caindo no turismo de pesca ao longo dos anos, porque o estoque peixeiro de pesca vem caindo também, naturalmente. E tem outros destinos hoje concorrentes nossos, como Goiás, como Tocantins, como Amazonas, como Argentina, que têm tirado os nossos turistas. Por quê? Porque adotaram a Cota Zero, já entenderam que o pescador hoje ele é um pescador responsável. Então eu estou muito tranquilo com essa decisão e tenho certeza que o turista só tem a ganhar no Mato Grosso do Sul.
Uma carta em defesa da cadeia produtiva da pesca será encaminhada ao governo do estado. O documento solicita, além da revogação do decreto, que sejam realizadas reuniões regionais sobre o tema e que no mês de novembro, uma conferência com a participação de representantes de toda a cadeia produtiva aconteça para que uma nova proposta que contemple o segmento possa ser aprovada. Também será solicitada a criação da Frente Parlamentar Estadual em defesa da pesca na Assembleia Legislativa. Para homenagear os artesãos do Estado, a Assembleia Legislativa realizou na noite de quarta-feira a sessão solene de entrega da medalha Conceição dos Bugres. O trabalho que eu trabalho, tudo é coisa de mato. Cera do mato, é da abelha, né? A abelha que faz. Um dia, a dona Conceição viu que na cepa da mandioca tinha um formato de cara de gente. Foi daí que surgiram os bugres que a tornaram uma artista bastante popular. Foi nesse tom que os deputados fizeram a entrega da medalha Conceição dos Bugres para os artesãos que têm um trabalho de destaque. Há 6 anos, a Assembleia Legislativa realiza a homenagem como forma de reconhecimento a quem contribui para o fortalecimento da identidade de Mato Grosso do Sul. Nós, quando trabalhamos com artesanato, acaba sendo uma atividade um pouco solitária, porque você fica criando, você desenha, você imagina situações, né? E ter esse reconhecimento é muito interessante e divulga o artesanato como uma forma de expressão, uma forma de arte realmente, o que é. Projetos e ações sobre o uso racional da água em Mato Grosso do Sul foi discutido em seminário promovido pela Assembleia. O deputado Renato Câmara, do MDB, proponente do seminário, destacou o papel do poder público nas ações para proteger os recursos hídricos e defendeu a criação de um fundo estadual. Mato Grosso do Sul assinou um pacto com a federação e esse pacto ele tem um contrato, né, onde dentro do contrato exige ações, exige cumprimento de metas e a divulgação dessas informações. Então esse pacto já está no segundo ciclo, que foi assinado em novembro, iniciou o segundo ciclo. E a novidade desse Progestão, que é um programa nacional para a proteção dos recursos hídricos, é a divulgação pelo Estado nas Assembleias Legislativas. Mato Grosso do Sul é referência nos estudos dos seus recursos hídricos e tem uma enciclopédia que reúne dados sobre os mananciais do Estado. Essa enciclopédia, uma das grandes importâncias para a pesquisa é que ela vai servir de base para futuros pesquisadores. Se alguém quer fazer uma pesquisa sobre qualquer município aqui do Estado, ele vai ter o levantamento geral do que aquele município tem em tudo aquilo que se refere às águas. Ana Luzia de Almeida, mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos, explicou que o uso correto do solo é essencial para a conservação da água. Toda a questão dos recursos hídricos, ela deve ser pensada sempre relacionando essa questão com a política de solos. Com os solos, com a recarga de aquíferos também, né, dos aquíferos subterrâneos, porque quando nós pensamos nos recursos hídricos, muitas vezes pensamos apenas nas águas superficiais. Na parte da tarde, as palestras foram proferidas por Leonardo Sampaio da Costa, que falou sobre as políticas públicas da Semagro para as bacias do Paraná e Paraguai, Sinara Brock, que falou sobre a importância da água para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul, e o prefeito de Vinhema, Éder Wilson França, que falou sobre os desafios do gestor municipal na proteção dos recursos hídricos e meio ambiente. Esses foram os destaques da semana no Legislativo Estadual. Continue com a gente aqui no canal 9 da NET ou pelas mídias sociais.